Olá, estamos iniciando mais um podcast Verde News, mais uma ação do Sindiverde, um sindicato patronal ligado à Federação das Indústrias, FIEC. Temos o prazer hoje aqui de receber como convidado o advogado Jacques e também como convidado o nosso diretor e vice-presidente do Sindiverde, Dr. Marcos Albuquerque. Jacques, inicialmente fico muito grato de você ter aceito o convite, da gente poder conversar um pouco sobre leis, sobre inovações do setor da reciclagem, e muito grato por você destinar um pouco do seu momento de trabalho, que você poderia estar em alguma audiência, de você ter mexido mundos e fundos para estar aqui conosco. Boa tarde, né? Foi muito bom. Eu quero agradecer de pronto já esse convite, e eu atenderia de qualquer forma. Se tivesse uma audiência nesse horário, eu com certeza iria dar um jeito de mandar alguém me substituir. Então é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês nesse bate-papo, a gente poder falar de meio ambiente, falar de sustentabilidade, de ESG e o porquê do Sindiverde, né? Falar da nossa satisfação de hoje compor o grupo, né, do Sindiverde como membro, como associado, né? O nosso escritório é um escritório totalmente voltado, né, para a questão ambiental. E o Sindiverde tem um papel importantíssimo nesse contexto de meio ambiente, porque a gente vive um momento de transição de cultura, linearidade para circularidade. Então, o papel do Sindiverde é levar à frente e desenvolver a circularidade, né, essa transição econômica, né, essa nova visão de como destinar o produto, né? A questão do destino. Nós tiramos da natureza, nós usamos recursos naturais, mas nós temos que saber como devolver. E o Sindiverde tem papel fundamental nessa estratégia. Eu tenho a satisfação que você me responda. Como você idealizou montar a sua empresa? O meu escritório, um escritório. O escritório leva o meu nome, né, Jacques Araújo, advogado e advogados associados, sim, ou simplesmente Jacques Araújo Advocacia. E nós começamos essa caminhada pelo ambiental já tem algum tempo. Eu diria que tem pelo menos uns 5, 6 anos que eu comecei a me interessar pela questão do direito ambiental. Eu venho da advocacia antiga, eu estou com 30 anos de advocacia, posso dizer que tenho experiência em várias áreas do direito. Comecei como advogado criminalista, né? E depois eu voltei as minhas atenções às questões civilistas empresariais. Advoguei para empresas na área comercial, com recuperação de crédito, questões imobiliárias, que eu gosto muito, também é uma temática que a gente procura aliar a questão ambiental, porque direito ambiental e direito imobiliário eles são indissociáveis em alguns aspectos, né? E então, mais ou menos 5, 6 anos atrás, eu comecei a vislumbrar, a enxergar um novo horizonte de negócios. E também por uma questão cultural, né, de princípios. Cuidar do meio ambiente. Levar para o empresário o conhecimento, né, para um exercício, uma atividade como uma atividade preventiva. Porque normalmente se enxerga o advogado como aquele que vai para a briga. O advogado como instrumento de litígio. Mas a advocacia hoje ela tem um sentido muito mais amplo. É melhor você advogar para prevenir do que advogar para litigar, como é o pistoleiro da caneta, né? Mas não é mais assim que funciona. Então, na questão do direito ambiental, eu passei a entender que eu, como advogado, sou um educador para o empresário. Eu tenho que dizer para você, empresário, trabalhar na defensiva. Como é que você deve atuar para evitar passivos? Porque o direito ambiental ele te impõe passivos, inclusive financeiros, assim como o direito do trabalho. Então, eu, como advogado empresarial, sempre aconselhei os meus clientes, primeiro, não gere passivo trabalhista. Principalmente se a sua empresa é uma empresa que trabalha com licitações. Você não pode ter passivos trabalhistas. Assim é no direito ambiental.
Porque o direito ambiental, a punição é tríplice. Você, como empresário que pratica um ato infracional ambiental, você responde administrativamente, penalmente e civilmente. Então, o nosso papel como advogado, e não digo advogado ambientalista na acepção anterior da palavra, mas advogado especialista no direito ambiental, na sustentabilidade e nas questões, nos programas de ESG. Então, nosso papel é levar para o empresário a experiência eu diria a sugestão, não, mas o ensinamento, a pedagogia de que ele tem que me receber, não como advogado do litígio, mas como advogado que veio para ensinar, um advogado que veio para preparar a empresa, para ela ter longevidade e não angariar ou acumular passivos ambientais. Tem uma pergunta para fazer para isso. Só quer já emendar uma sua agora? Ou... Eu queria agradecer ao Jacques. Há pouco tempo que a gente se conhece, né? Não tem nem 10 anos que a gente se conhece, há pouco tempo que a gente se conhece. Então eu tenho adquirido, sabe, muita sabedoria, muita condição, muito conhecimento exatamente com o Jacques. Então, apesar dele não ser, ele é associado, mas ele não ser reciclador de material, né, orgânico e inorgânico, ele é um reciclador, sem dúvida nenhuma, para todos nós, né? Para o reciclador, realmente, para as empresas de reciclagem, ensinando, orientando o pessoal a cumprir ou implantar uma gestão, exatamente como ele falou, que não gere passivo ambiental. Tá certo? O pessoal nosso tem que ter a preocupação, os recicladores, de não gerar um passivo ambiental, porque senão, no futuro, os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos aí, vão estar com passivo ambiental que vai ser impossível de você dar um tratamento adequado, né? Então, doutor Jacques, obrigado, né? Você tem contribuído bastante com o nosso sindicato, tá certo? E o que a gente precisa é trabalhar mais, né? Vamos trabalhar mais, né? Participar mais, e tudo isso ele tem feito, Marco, com a gente no decorrer da sua estada no nosso sindicato. Obrigado por tudo. Nada. Eu tenho uma pergunta para emendar junto no agradecimento do Dr. Marcos. Sei que você, pelo fato de você procurar o associativismo junto ao Cindy Verde, mas sei que você vem de uma longa história de associativismo também, ligado à OAB, né, seu órgão de classe. Você quer contar, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua caminhada junto à OAB também. Tá. Por favor. Eu passei um longo período de tempo um pouco afastado das atividades organizacionais, eu diria assim, da OAB. Mas, assim como eu te falei, que aos 5, 6 anos eu comecei a estudar mais a questão ambiental, logo após a pandemia, eu tive um start, né? Eu diria que foi um start, ou um insight, uma luz, e eu comecei a enxergar e vislumbrar a coisa caminhando e tomando uma amplitude absurda com relação às questões da sustentabilidade. A pandemia, ela consolidou essa necessidade, né? Notadamente por conta do vírus, aquelas especulações que aconteceu na China, por isso, a questão ambiental, não sei o quê. E aí eu fiquei imaginando puxa, a OAB não pode ficar fora disso. A OAB é constitucionalmente a grande defensora dos princípios fundamentais do direito, né, que estão esculpidos no artigo 5º da Constituição Federal. E sustentabilidade hoje, essa expressão sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, eu posso dizer que foi elevada à condição de direito fundamental também. E isso está na nossa Constituição Federal, no artigo 225, que diz que todos temos o direito ao meio ambiente equilibrado. Quando a Constituição traz isso, o desenvolvimento sustentável, ou a sustentabilidade, ele foi, eu diria assim, eleito como princípio, né? Hoje, sustentabilidade é princípio. Sustentabilidade é norteador de conduta minha, sua, do Marcos, de conduta
empresarial, notadamente. Né? Sim. Então, eu fiz uma sugestão, na verdade, através de um requerimento meu, à OAB, para a criação de uma comissão própria, uma comissão dirigida ou voltada para o estudo da sustentabilidade, que era o tema que estava tomando uma proporção gigantesca e ninguém conhecia. Desmembrado da Comissão do Meio Ambiente. Desmembrado, totalmente. Né? São comissões conexas, mas que têm viés diferente. E eu já explico isso. Então, eu entendi que a OAB devia buscar esse conhecimento para poder propagar para a sociedade, que é papel da OAB essa defesa da sociedade. E é papel da OAB, então, a defesa do princípio fundamental, que hoje a sustentabilidade é princípio fundamental. Né? Então eu fiz um requerimento, esse requerimento foi apreciado, né, inicialmente pela presidência e em momento posterior pelo conselho da OAB, e foi acatado de forma absoluta, né? E a gente começou os trabalhos da comissão em maio de 2021, e eu tive a grata satisfação de poder convidar você para participar, e você ingressou nos nossos quadros também, né? Sim. Você, a Laís e tal. E hoje nós temos uma comissão nova que ainda não tem 3 anos, mas tem mais de 80 membros. Pessoas gabaritadíssimas, entre advogados, militantes, consultores ambientais, engenheiros ambientais, engenheiros químicos, até jornalistas, com né? Propósito com propósitos, né? Voltados à sustentabilidade e às questões do ISG. ISG, ISD, ASG, tanto faz, mas é ambiental, social e governança. Então você moldou a sua empresa, o Jacques Araújo Advocacia, para atender clientes da área. Assim você chegou perante a gente, que né? tenham necessidades de orientação jurídica nas questões ambientais. Então, se tiver uma mudança de lei, a pessoa pode lhe aconselhar, com chegar certeza, doutor Jacques, essa lei aqui está impedindo que eu comece Vou te dar um exemplo prático e imediato. Hoje eu fui intimado pelo nosso amigo Elano para fazer parte, eu sou diretor jurídico da HACCI, né? E nós tivemos mais recente mesmo, foi ontem isso, agora em outubro tem uma decisão de uma ação direta de constitucionalidade, uma ADI lá do STF, né? Essa ADI foi interposta acho que, se não me engano, pela Associação das Empresas de Telecomunicação. Em cima em face de uma lei estadual, federal? Por quê? Porque foi em face da resolução 7 do COEMA, sim, que permitia que os municípios licenciassem essas empresas de telecomunicação. Ocorre que eles ingressaram com a ADI foi procedente e tirou os municípios do páreo. Por quê? Porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que é uma telecomunicação é originária da União. Né? Então, assim, a gente teve que, inclusive, uma reunião ontem com o Carlos Alberto, né, com o superintendente, para pegar mais esclarecimentos, e hoje eu estava lá no Coema fazendo companhia a ele, mas eu disse, 3 horas eu saio. Eu vou atender o Cine Verde. Aí ele ficou lá. Então, essas questões são importantes para você, Mark, que é empresário, para você, Marcos, para todo o empresariado que faz parte do Cine Verde, né? Sim. Então, assim, o reciclador, ele eu diria que, naturalmente, um defensor do meio ambiente. Tá? Porque ele pega a coleta, ele recicla, ele transforma. São agentes de saúde. São agentes de saúde. Mas são empreendedores. Sim. E como empreendedores, são passivos de cometer pecado judicial ou jurídico, né? Infrações, ilegalidade, né? Então você, empresário, que é também da área, né? É passivo de praticar isso até de forma, eu diria, inconscientemente. Porque quem pratica um crime sabendo que é crime, ou a infração administrativa, está pecando muito mais, não é? Mas você pode praticar um delito ambiental, por exemplo,
o teu carro vai transportando um resíduo delicado, que é o resíduo que você trabalha, esse resíduo cai na rua, é um problema seríssimo, né? Uhum. Então você pode ser, além de ser admoestado administrativamente, também poderá ser criminalmente e civilmente pelo Ministério Público. Né? Então, eu entendo hoje fundamental, advogado, às vezes eu brinco que advogado é igual plano de saúde. Você tem que pagar para não usar. Não é? Você tem que pagar para não usar. Então, eu entendo que o empresariado hoje não pode mais prescindir da orientação jurídica na área da questão ambiental, da questão imobiliária e da questão sustentabilidade propriamente. Né? Certo. Então, essa comissão na qual você preside é uma comissão da sustentabilidade, ESG e empreendedorismo. É Comissão de Estudos para a Sustentabilidade, ESG e empreendedorismo. Então, assim, quem é que pode participar? Qualquer pessoa que tenha afinidade com a área. Sim. Porque nós temos membros efetivos, por exemplo, a sua categoria de membro efetivo, porque você é advogado de carreira. Sim. Mas temos os membros consultivos. Qualquer um dos nossos associados, por exemplo, aqui eu já deixo um convite aberto, pode participar como membro consultivo da Comissão de Estudos para a Sustentabilidade, ESG e Empreendedorismo. Né? A gente tem, por exemplo, uma vez por mês, foi ontem, a gente faz um grupo de estudo online. Como é que funciona? Pega um tema. A gente pega um tema e procura uma pessoa. Normalmente a gente traz alguém de fora para trazer alguma novidade. E o Elano convidou o presidente nacional, Elano Damasceno. Convidou o presidente nacional da rede de consórcio público, né, o Vitor Borges, que fez uma palestra belíssima, trouxe bastante conhecimento, trabalhou o ESG como uma coisa normal. A gente procurou desmistificar o que é o ESG, para que as pessoas entendam o que é isso e qual é a necessidade que o empresariado tem de desenvolver e implementar programas de ESG na sua empresa. Eu sei que você está buscando isso junto à FIEC. Né? Então, é preciso entender o que é ESG. Né? Se eu tiver tempo aqui, quiser, eu discorro um pouquinho. O que é o ESG? O ESG ele surge como um instrumento de mercado e surge em 2004, através de uma conversa entre a ONU, ou melhor, o Pacto Mundial, eu misturei as coisas, o Banco Mundial e o Pacto Global. Então, assim, uma conversa entre o Pacto Global e o Banco Mundial, e saiu, então, essa sigla ESG, né, através de uma expressão chamada quem se importa ganha. Ou seja, quem tem interesse, quem se importa, vai ganhar com isso. Né? Então, o ESG é uma agenda, é um direcionamento de mercado para que as empresas busquem essa classificação, essa qualificação de empresa sustentável. São programas, né? São programas criados, desenvolvidos dentro da sua empresa, na área ambiental. O que é que eu quero? Eu vou ter metas, compromissos aqui projetados na área ambiental. No social também, com uma governança séria, ou seja, uma administração comprometida com esses programas na área ambiental e social. Eu estou vivenciando essa caminhada ESG. Aí eu perguntei lá aos consultores que estão me atendendo, né? Teve essa explicação que o Jacques acabou de nos passar, mas ele disse assim: Mark, são tudo que você for fazer na sua empresa, ou gerar de serviços, ou gerar da tua atitude profissional da sua empresa, gerar com pensamento verde. Aí eu falei, minha nossa gerar senhora, impacto positivo. Aí, pensamento verde, porque é muito amplo quando você fala assim. Aí eu vou citar um caso que contribui, porque, como ele disse, nesse caminhar são alguns fatores, alguns parâmetros que são averiguados dentro da nossa empresa, como é que a gente está se comportando, né? Aí, todo mundo sabe, eu tenho uma empresa transportadora, dessa empresa transportadora, além de caminhões, eu tenho alguns carros, veículos pequenos, que efetuam pequenas coletas, tipo no centro da cidade, que não permite a entrada no caminhão. Aí eu tenho uma Saveiro toda equipada, ou eu tenho um caminhão 3/4 para entrar. Aí ele disse assim para mim: você abastece seu veículo
com gasolina ou álcool? Aí eu falei, olha, cara, traz as notas fiscais. Aí eu trouxe as notas fiscais, aí tava lá, 70% gasolina, dos carros movidos a gasolina e 30% etanol. Aí ele, não, você ganha uma pontuação maior se você usar um combustível álcool, totalmente álcool. Se você usar um combustível verde. Porque a sua empresa não pode ser ISD pela metade, ou mais ou menos. Tem que ser ISD de ponta a ponta. De ponta a ponta. E de ponta a ponta, você tem que verificar, inclusive, se o seu fornecedor ele tem práticas sustentáveis. Além de certificações. Tudo. Porque quando você trouxer aqui para o seu consumidor, você tem que mostrar para o seu consumidor que você tem boas práticas. Né? Então você tem que implementar os programas, a sua governança tem que ser uma governança transparente e ética. Essa palavrinha ética é uma palavra que eu nunca imaginei que ela tivesse tão em voga. Né? Eu só me lembro da época que eu fui antes de fazer direito, eu também me formei em filosofia, né? Estudei filosofia. Então é uma palavra que a gente via muito na academia, porque você começa a estudar a Grécia Antiga, Platão, Aristóteles e tal. Mas pasme você que os princípios da ética que foram desenvolvidos na Grécia há 8 séculos, ou 4 séculos, 6 séculos de Cristo, elas hoje têm validade e são implementadas, inclusive, para a orientação das corporações, das empresas. Uhum. O que é uma empresa? O que é virtude? É uma expressão que denota ética. Se você é uma pessoa virtuosa, você é uma pessoa ética. Você tem bons princípios. O que é uma empresa virtuosa? Uma empresa virtuosa, eu posso dizer que é uma empresa que age com honestidade. Age com honestidade com seus fornecedores, pagando em dia. Você age com honestidade com seus clientes consumidores, né? Falando a verdade. Quando você lança um produto que tem um rótulo, que aquele rótulo seja a expressão da verdade. Então, isso é uma empresa virtuosa, portanto, uma empresa honesta, portanto, uma empresa virtuosa, ética, dentro da ética. O que é uma empresa virtuosa com relação a um princípio do dever, que também tem a ver com a ética? Dever é um princípio ético. Cumprir o dever é um princípio ético. Né? Ele está lá num filósofo da modernidade chamado Kant, e depois transportado aqui para a contemporaneidade através de um cara chamado Max Weber. Né? Então, Max Weber pegou a ética kantiana e trouxe para uma visão mais, eu diria assim, mais contemporânea, chamada ética da convicção e a ética da responsabilidade. O que é agir com convicção? É ter a certeza que você está fazendo certo. Porque ética, o que é ser ético? O que é uma atividade ética? É agir com fazer o bem e fazer a justiça. Fazer o que é justo e o que é certo. Lealdade. A expressão, a tradução, ou seja, o conceito de ética é fazer o justo, o certo e o bom. Né? Então, a empresa ética é a empresa que age dentro da lei, mas que até às vezes se antecipa a lei. Porque nem tudo que é legal é justo. Você sabe que pode ser ter uma lei, mas eu estou cumprindo a lei, mas essa lei é injusta. Por exemplo, você tem uma empresa de agronegócio, e lá tu utiliza um agrotóxico que é legal, mas aí... Licenciado. É licenciado, é legal, é correto, legalmente correto, mas estudos científicos já foram propagados e consolidados de que aquele agrotóxico ele é maléfico. Aí tu diz assim, não, mas a lei não mandou eu mudar, então... A lei no seu país, mas no outro país ele já está mais estudado, né? Mas aqui, no nosso país, nós temos comprovação científica de que aquilo faz o mal. Mas a lei ainda não foi mudada, então ainda é legal. Então o que é ser ético? Se antecipar a lei nesse sentido é ser ético. Porque é fazer o certo, o justo e o bom. Tendo essa pegada do ESG, nós em viagens lá na Itália, na Europa, nós vimos que há uma comercialização... Eu já estou me inscrevendo, viu? Para as próximas. Há uma comercialização, há uma busca do consumidor em comprar produtos de empresas mais sustentáveis, de empresas
que detém essa prática, que detém esse ESG mais consolidado. A expressão ESG, que remota à gestão, à organização, a uma certificação, está chegando no Brasil. A pergunta é o seguinte: na sua visão, quanto tempo leva para o nosso Brasil, com a tecnologia, com as inovações, com os acessos à tecnologia que nós temos na mão dos brasileiros, a gente ter o mesmo respeito pelo ESG, o respeito que tem o ESG de a comercialização, porque tem empresas lá na Europa que só comercializam entre si, porque eu vou fazer negócio contigo porque você tem a prática ESG no seu cerne, na sua essência. A pergunta é, quanto tempo, porque agora nós estamos iniciando aqui no Brasil, né? Quanto tempo, na sua visão, nós estaremos consolidados? A mesma prática do que acontece na Europa, estarmos praticando, buscando comércio entre empresas do segmento, até mesmo para incentivar. Aqui no Brasil, a gente vem absorvendo isso aí, né? Mas eu vou fazer um comparativo aqui. A cultura na Europa, a mudança de cultura na Europa, a Europa tem 2.000 anos. Sim. Tem 2.000 anos. 500. Tem 2.000 anos de sofrimento, de discussões, e a cultura na Europa mudou já faz tempo. E a absorção dessa cultura de mercado, né, de transição, aí já acontece lá há mais tempo que a gente. Nós temos um país de dimensões continentais, são mais de 311 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, mais ou menos. Nós temos mais ou menos 29 estados, ideologias diversas. Ixi, né? Nós somos vários povos muito diferentes, né? Mas nós temos também uma grande diversidade biológica, né? Uma grande diversidade ambiental. O Brasil, na verdade, é o grande celeiro do mundo, né? E isso também, né? Por exemplo, agronegócio, a gente abastece o mundo todo de alimento, né? E o Brasil também tem uma necessidade premente de mudar essa cultura. Mas, como eu falei, é mudança de cultura. Mudança de cultura não é fácil. Para mudar uma cultura, ou você muda com o tempo, como a Europa veio mudando, né? Ou você muda pela lei, pela imposição. E aqui as coisas estão acontecendo muito mais pela imposição, pelo menos por enquanto, né? E eu digo que o Ministério Público tem tido um papel assim fundamental. Hoje é aquilo que eu mandei para você hoje, né, que está acontecendo em Goiás, o Ministério Público se unindo para impor, né, a questão do fechamento dos lixões. Isso vai ser preciso acontecer em todo canto. Isso para nós era ótimo, porque ia gerar mais resíduos para abastecer nossas indústrias. E outra coisa, vocês têm um papel, mal comparando, me desculpe a comparação, mas as empresas de reciclagem fazem o papel do urubu. Isso. Tá certo? Tecnicamente falando, né? Urubu na natureza. E ele pinça, né? Ele pinça. E a empresa de reciclagem, ela tira, eu diria que ela descaracteriza o lixo. O lixo deixa de ser lixo para ser produto, né? Matéria-prima. Então, e as coisas no mundo, inclusive, hoje a gente tem uma coisa chamada litigância climática. O que é a litigância climática? São litígios, são processos judiciais que acontecem nas cortes mundiais, impondo aos órgãos, aos governos, o cumprimento do seu papel com relação às questões ambientais. No caso do Brasil, o Brasil é signatário de, eu acho que de todos os entendimentos mundiais, né? Essas conferências internacionais, o que sai nos relatórios, o que sai nas declarações, elas não têm força de lei de impor, elas não são cogentes, né? São o que a gente chama de soft law, são leis brandas, leis leves, mas que uma vez absorvidas, reconhecidas, absorvidas pelo nosso país, elas passam a ter validade. Então o Brasil tem política
de mudança climática, né? O Brasil tem política nacional de resíduos sólidos, o Brasil tem política nacional de educação, nós temos política para tudo. E lei para tudo. E lei para tudo. Não tem cumprimento. Então, o papel do Ministério Público está aí. E aí, a gente, nessas conversas que a gente tem sobre os consórcios, essas coisas todas, eu acho que você já deve ter assistido, também ter participado dessas discussões que a gente tem com a Elano, que os consórcios só aconteceram por imposição do Ministério Público. Então está na hora do Ministério Público voltar a atuar realmente de forma eficaz para que a gente feche os lixões. Está batendo na porta a data e eu não acredito que isso... No cumprimento mais dessa outra lei que já vem sendo procrastinada... Já vem procrastinada desde 2010. Né? Desde 2010 com a Política Nacional do Resíduos Sólidos. A 12305. A 12305. Então, aí mais uma vez nós vamos procrastinar. Então é preciso de outra lei para poder alterar a anterior. Né? Só uma lei altera a lei anterior. Então precisa de outra lei. Jacques, assim, eu gostaria de ver sua visão. Assim, e nós sabemos do seu destaque, da sua relevância, do seu escritório. Ela já tinha de outras áreas, empresarial, trabalhista, criminal, como muito bem citado aqui por você. Mas, assim, nós notamos um grande destaque do seu nome e do seu escritório ligado a direito ambiental. De forma consultiva, de forma sempre atuante em litígios e atendendo clientes. Queríamos saber da sua visão, daqui a 5 anos, o que é o Jacques Araújo Advocacia, onde ele pensa estar? Eu só penso grande. Sim. Eu só penso grande. Daqui a 5 anos, eu quero ser o maior do Ceará. Certo. Melhor, todo dia, melhor do que eu fui ontem. Mas eu quero ser o maior escritório de direito ambiental do estado do Ceará. Sim. E depois do Nordeste, e depois do Norte-Nordeste. E a gente se destacar no Brasil inteiro. Isso não é impossível. Não. Tá certo? E tá junto do Cine Verde. Isso, né? Junto do Cine Verde, junto da FIEC, onde eu fiz grandes amigos. A amizade de vocês, para mim, é muito cara. Né? Foi uma caminhada. Sim, né? Nos encontramos, foi tudo acontecendo muito naturalmente. Né? Isso. E hoje a gente está no Cine Verde aqui, para mim é uma honra. Jacques, só, da minha parte, encerrando, no Brasil, quando se fala de meio ambiente, né, se fala de lixo, aí já se torna um problema muito sério. Porque existem leis, mas não são cumpridas. Por que não são cumpridas? Porque as pessoas que se envolvem com isso, que estão envolvidas com isso aí, não têm nenhum interesse em resolver o problema, porque aquele problema lá, que vai gerar para a população, para o meio ambiente e assim por diante, né, não atinge aquela pessoa, não atinge aquele grupo de pessoas. Né? Então, por interesses próprios, eles resolvem realmente não cumprir aquela lei e não acontece absolutamente nada. Vou dar um exemplo só, dos lixões. Não tem cabimento esse negócio, você está batalhando atrás de cumprir o fechamento dos lixões, de montar consórcios para resolver o problema. Por que isso? Poxa, existe uma lei, né, como você acabou de falar, em 2010, né, uma lei dizendo que tem que fechar, pô. Tem que acabar com o lixão. Tem que passar para aterro sanitário, que hoje aterro sanitário já é ultrapassado na Europa. É ultrapassado. Totalmente ultrapassado. Totalmente ultrapassado. Então, é difícil, entendeu? Eu quero passar essa informação para você, porque é difícil. É difícil você trabalhar com o meio ambiente, cumprir aquilo que está na lei do meio ambiente, porque tem várias situações, tá certo, que o impedem fazer esse tipo de coisa, entendeu? Aí fica complicado a coisa, mas né, nós acreditamos, eu acredito, você acredita, o Mark acredita, que realmente vai existir uma solução para isso, né? E nós estamos aí para isso. Agora, outra coisa que eu queria, você estava falando em SCG aí, tal. Ó, eu trabalhei muito
na época que eu trabalhava no banco, eu trabalhei muito com o nome de desenvolvimento sustentável. Sim. E desenvolvimento sustentável é o tripé econômico, social e ambiental. Perfeito. Esse G é o tripé econômico, social e ambiental. Governamental. Né? Então, veja bem, onde é que está hoje? Por que acabaram com o desenvolvimento sustentável? Não acabaram. É assim, essa caminhada toda, ela se inicia ainda no século XIX, mais ou menos. Os movimentos ambientalistas, logo depois da industrialização. Sim. Porque o grande marco histórico da degradação, diria assim, infelizmente não, é a criação da indústria, porque o ser humano criou a indústria, a gente passou a produzir em larga escala, a consumir, mas a gente não teve, aí quando eu digo a gente, porque eu me incluo, o ser humano, não teve o cuidado de fazer o que a gente está querendo fazer agora. Questão do resíduo, por exemplo. Controle ambiental. Né, então, é tanto que, repare que quando a TV, quando os jornais se manifestam acerca da mudança climática e da temperatura elevada do planeta, se referem sempre em relação à era pré-industrial. Sempre à era pré-industrial. Então, essa caminhada, de lá para cá, a indústria é do século XVIII, 1700 e alguma coisa. De lá para cá, começa a caminhada dessas questões ambientais, dessas discussões, dos protestos e tal. Aí nós tivemos várias guerras. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, que inclusive a Segunda Guerra Mundial hoje ela é marco para uma mudança de conceito de era geológica. Os estudiosos hoje dizem que nós saímos da era geológica, como é que eles chamam? Porque é o seguinte, eu vou explicar. O fator geológico, a era geológica são por eras. Exatamente. São longos anos. São longos anos. Então, o que é que os caras dizem hoje? Nós estamos vendo hoje o antropoceno. Sim. Né? Nós saímos do... qual era a outra? Já passamos do Jurássico, já passamos do Pleistoceno. Pronto, então nós estamos vivendo o antropoceno. Antropo quer dizer humano, gente, homem. Por que eles estão considerando isso? Em razão da incidência da atividade antrópica, da mão humana, né? Das nossas atividades. Só que, pasme você, que existem grupos a favor e contra. Por exemplo, dentro do Instituto Intergovernamental da Mudança do Clima, né, o IPCC, existe uma ala de cientistas que dizem que as mudanças climáticas realmente têm uma participação, uma grande participação humana para essas mudanças que estão acontecendo, aquecimento global, e o outro tanto de cientistas diz que não. Aí vem uma questão que eu sempre digo, é melhor pecar pelo falso negativo ou pelo falso positivo? É melhor acreditar que nós temos responsabilidade sobre isso e procurar fazer alguma coisa para mudar, do que dizer assim, não, nós não temos nada a ver com isso, deixa acontecer sim. Aí amanhã, se esse troço aqui explode tudo, não sobra nada, ninguém. Então é melhor pecar pelo falso positivo do que pelo falso negativo, né? Então, essa caminhada, aí depois do pós-guerra, falamos aqui na Segunda Guerra Mundial, mas lá na frente, dos anos 60, nós tivemos alguns eventos assim que foram fundamentais para a consolidação dessas questões ambientais, né? A Guerra do Vietnã, a morte do Luther King, todos esses eventos mundiais, eles propiciaram momentos de protesto, né? Principalmente a Guerra do Vietnã. Aqui no Brasil, a gente vivia a época do AI-5, e eu sempre digo que mesmo na época do AI-5, que foi a época militar, nós tivemos a criação da lei ambiental mais importante que nós temos hoje, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 638. Então, assim, é a lei que está em vigor, que está em vigência, a lei 9, a lei que norteia toda a questão ambiental no Brasil, né? Daí para cá, os anos 60 foram anos assim cruciais, né?
E nos anos 70, em 72, a gente teve a primeira Conferência Mundial da ONU, que foi aí que eu digo que oficializou-se a questão da preocupação e da consciência com a transformação do meio ambiente, né? Vejam bem, nós viemos lá da industrialização do século XVIII e aqui no começo dos anos 70 nós tivemos essa primeira conferência. Mas essa caminhada para o desenvolvimento sustentável, para a sustentabilidade. Porque sustentabilidade, como eu tenho dito nas palestras, é equilíbrio. Sustentabilidade é equilíbrio. E você pode enxergá-la da maneira, pelo viés passivo, o poder que o planeta tem de se autorregenerar. E o ativo, que é o que nós fazemos, ou podemos e devemos fazer para que ele se recupere. Isso é sustentabilidade, né? E a caminhada para encontrar uma forma de praticar sustentabilidade sem deixar de crescer. Porque nos anos 70 houve um impasse. Os países da Europa já haviam degradado tudo que tinham que degradar de floresta, e aí veio um relatório encomendado lá ao MIT, que é o Instituto de Massachusetts, e o relatório dizia, não, tem que parar o crescimento, o desenvolvimento, que isso não vai acabar tudo dentro de poucos anos. Aí os países menos desenvolvidos, como o Brasil, que estavam iniciando, estava naquele momento, inclusive, foi no período do regime militar, o milagre brasileiro, coisa e tal. E aí nós vamos deixar de crescer, nós vamos deixar de desenvolver. Só para você ter uma ideia, para que a gente possa ter uma ideia da lentidão que se resolve os problemas ambientais no Brasil, é um negócio incrível. Em 1830, Dom Pedro saiu do escritório dele, tá certo? E foi dar uma voltinha na rua do Rio de Janeiro, em São Sebastião do Rio de Janeiro. Encontrou a cidade totalmente suja, certo? O lixo era jogado na rua. Os dejetos eram jogados. O lixo era jogado na calçada. Então era uma loucura. Aí ele determinou que aquilo lá não podia ser assim. Podia ser recolhido e jogado no lugar. Foi criado o primeiro lixão do Brasil em 1800. Olha só, de 1800 para cá, a gente ainda está vivendo lixão. Esse cara que fez isso, né? O nome desse cara que fez isso aí, né? Fulano de tal Gari. O resto do nome dele é Gari. Ainda hoje a gente chama de Gari. O cara que recolhe lixo de Gari. Na verdade, então você vê a lentidão com que as coisas acontecem no aspecto desenvolvimento, mas aí, Marquinhos, a questão do desenvolvimento sustentável, isso aí, esses movimentos continuam, né? E no decorrer de tudo isso, aí em 92 nós temos a grande conferência mundial no Rio de Janeiro, a chamada Eco 92, e foi aí que se consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse conceito, na verdade, ele foi produzido num relatório chamado Relatório Brundtland, né? O relatório Brundtland, esse nome diz respeito ao sobrenome da presidente do órgão das Nações Unidas para o Meio Ambiente na época. Ela era, inclusive, a primeira ministra, não sei se era da Suécia, não lembro bem. Mas o fato é que esse conceito de desenvolvimento sustentável foi cunhado nessa época, né? Deixa eu pegar essa tua palavra aí, para a gente já finalizar, que nós estamos aqui nesse momento, mas é o seguinte, a importância nos anos atrás tinha do crédito de carbono. Em comparação ao ESG, você acha, na sua opinião, que é só uma modinha ou veio para ficar? Não, não acho que é modinha, não. Acho a questão do crédito carbono, assim, importantíssima, fundamental, e também é um grande negócio, vai ser um grande negócio. Vai ser não, está sendo, porque já está se fazendo isso. O Brasil ainda está engateando na regulação, né? Tinha um projeto de lei lá em cima, inclusive tinha um de autoria aqui de um deputado, do Chiquinho Feitosa aqui, do senador, e parece que estava no Senado, passou e que foi para a Câmara. Então, assim, nós estamos na fase de regulação de mercado do crédito carbono, vai ser um grande negócio.
Já tem empresário vislumbrando grandes florestas. Montar a sua empresa para atender essa venda de crédito de carbono. Grandes florestas serão grandes empresas de crédito de carbono. Jacques, foi muito bom ver a tua visão, uma visão especialista no setor, no direito ambiental, certo? Ver sua visão aqui de longas décadas acompanhando esse tema. Agradecendo, né, doutor Marco, mais esse momento, esse compartilhamento que você fez de experiência e de sabedoria aqui. Essa caneca é um brinde para festejarmos o momento. Opa! Um brinde para você. Então vamos brindar aqui, né? Para a gente festejar o momento. É um pequeno presente, um singelo presente do Cindy Verde. Mark, eu é que agradeço a oportunidade, a confiança, principalmente, né, que vocês depositam em mim, né? É uma grata satisfação estar aqui nesse bate-papo, a gente trazer um pouquinho de que a gente já conhece, já estudou. Eu diria assim, a gente sai do tecnicismo, aí entra um pouquinho na parte acadêmica. Eu digo sempre que nada existe de fato que não tenha passado pela academia. Uhum. A gente tem que estudar. Né? E veja você, para compreender o que é SG, a gente tem que compreender um pouquinho de história. Todo esse encadeamento, né, até chegar em 92, 2012, para a gente entender por que é que a gente está buscando isso. A gente está buscando isso em favor de um planeta. Né? Eu vou encerrar aqui com a frase de um filósofo da contemporaneidade que viveu as agruras do nazismo, porque ele era judeu, né? E depois ele desenvolveu uma teoria filosófica chamada teoria da responsabilidade, que quando a gente fala em a teoria filosófica ética, né? E quando a gente fala em ética, a gente pensa em ética como a ciência da moral, a ciência da conduta, mas a gente pensa isso num momento muito presente e um pouco mais imediato. Só que a teoria do Hans Jonas, esse filósofo, ele pensa para a frente. Então ele diz assim, inclusive reformulando o princípio do Kant, o imperativo categórico do Kant, que eu citei aqui, ele diz assim, age de tal forma que as tuas ações, né, age de tal forma que as tuas ações sejam benéficas para que se tenha uma vida humana digna. Ou seja, na verdade, ele olha lá na frente. E essa teoria dele ele criou porque ele enxergou que o ser humano estava se potencializando com a tecnologia. Né? E essa potência da tecnologia ela não pode se perder no vazio, ela tem que ser pensada. Porque nós temos tecnologia demais hoje, mas nós temos tanta tecnologia que um apertar de botão a gente pode acabar com esse planeta. A gente, que eu digo, os loucos que estão fazendo guerra, né? Então, age de tal forma que as tuas ações, né, elas possam ter uma importância para que a gente possa preservar até um planeta para a vida humana digna, né, e verdadeira. Né? Obrigado por essa oportunidade, viu? Então, muito obrigado a você mais uma vez. Estamos você ainda tem mais aqui ideias, conversando, conhecendo você. Que eu tô vendo